Olá, meu nome é Rimac Filho, sou oftalmologista do Grupo Nova e gostaria de apresentar para vocês o nosso mais novo projeto, né, o podcast Pode Ver. Nosso objetivo aqui é gerar para vocês conteúdo e informação referente à saúde ocular, de forma que você e toda a sua família possam entender um pouquinho mais dessa especialidade tão bonita que é a nossa querida oftalmologia. Nós estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que um grande amigo meu, Dr. Edson Toyoshi Shiba Jr., que é conhecido carinhosamente por nós aqui como Shiba, né? Ele tem uma subespecialidade que é muito linda, né? Que tem a minha profunda admiração, que é a oftalmopediatria e o estrabismo. Nós fizemos uma enquete, Dr. Shiba, e nesta enquete nós gostaríamos de saber qual que é o tema de maior interesse, e acredite ou não, um de maior relevância é a oftalmopediatria. Os nossos papais e as nossas mamães estão muito curiosos para saber muito sobre isso. Então, bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse para a gente. Sim. Falasse um pouquinho de você e como que você chegou aqui. Olá, meu nome é Edson Shiba. Primeiro, é um prazer fazer parte desse novo projeto, logo no primeiro capítulo, né? E eu gostaria de falar, talvez, que eu, desde pequeno, queria ser médico, desde pequeno queria ser oftalmologista, mas não foi assim. Quando eu fui fazer o vestibular, eu prestei para medicina e acabei me encontrando na medicina. Graças a Deus, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Sorte nossa. E da mesma forma, durante o curso de medicina, eu fiquei muito em dúvida como eu faria na questão de cirurgia ou de clínica. E na oftalmologia eu encontrei a resposta onde eu poderia andar tanto na clínica como na cirurgia. E também, mais uma vez, me encontrei na oftalmologia. Hoje também não me imagino fazendo outra coisa. Durante a residência, eu comecei a caminhar um pouco mais para catarata. Você é suspeito para falar sobre isso, é encantador a cirurgia de catarata. Mas eu também tive um grande professor, assim, que é inspirador, que os ambulatórios de oftalmopediatria e de estrabismo, o jeito que ele tratava os pacientes, as crianças, os pais, e aí eu, juntamente com a catarata, eu decidi seguir também pela oftalmopediatria e estrabismo. Poxa, que legal, cara. É interessante ver, né, como é que vão acontecendo as coisas na nossa vida. Com certeza. E conta pra gente, como que você chegou em Governador Valadares? Como é que foi? Porque você é do sul de Minas. Sul de Minas, eu sou de Três Corações. Eu fiz a faculdade em Belo Horizonte, depois a residência em São Paulo. E lá em São Paulo, alguns colegas de residências são da região aqui. E eu trabalhando em São Paulo, eles me falaram, tem um pessoal em Valadares que tem uma proposta que eles queriam te levar para lá, estão precisando. E eu tive a sorte de encontrar o Grupo Nova, né, no caminho. Então, todos nós tivemos essa sorte, né? Então fica aqui um abraço para o Dr. Rude, Isso. Né, que foi quem nos apresentou, não é verdade? Exatamente. E a subespecialidade, talvez quem está ouvindo a gente não sabe, mas a subespecialidade de oftalmopediatria e estrabismo é rara, né? São poucos os oftalmologistas que seguem esse rumo, né? Sim, sim. Então, nós estávamos carentes dessa subespecialidade na nossa região e, de repente, escutamos esse nome, que depois você tem que explicar para mim a origem do Toyoshi, do Shiba, né? Escutamos, e aí nós nos conhecemos e, graças a Deus, deu certo e hoje você está aqui com a gente, né? Então, sim. Que maravilha. Então, muito bem, então vamos dar sequência agora, então, falando sobre a pediatria, né? Esta área que cuida da nossa criançada,
né? Temos muitos papais e mamães aí interessados em saber, né? Falando nisso, você tem um bebê em casa agora, né? Tenho um bebê em casa agora, 4 meses. Eita! Quem fez o teste do olhinho? Foi o papai? Foi eu que fiz. E estou acompanhando. Tá. Então vamos começar falando sobre bebês. Uhum. Um bebê, ele nasce enxergando? Como é que ele enxerga ao nascimento? Uhum. A gente gosta de falar que o olho do bebê não é um olho adulto em miniatura, né? Ele começa a desenvolver ali com 4 semanas de gestação e vai evoluindo tanto em tamanho, até na adolescência, quando ele já atinge o tamanho adulto, e na formação da visão. Então, ele não nasce enxergando, né? Lá para as 35, 37 semanas de gestação já se percebe luz, mas quando nasce, ele é um borrão, né? É preto e branco, e com o tempo, com o estímulo visual, o olho vai desenvolvendo, né? Eu gosto de fazer junto com os marcos do desenvolvimento da própria criança, que agora eu estou até testando no meu filho também tudo. Então, se ele está levantando a cabecinha, ele tem que começar a procurar, a fixar um pouco a imagem em alguma coisa, né? Então, quando ele nasce, as mães, nesses casos, estão na nossa frente, porque o contato é com a mãe, então, mas é só um borrão, né? É mais cheiro e som. E aí, 2, 3 meses, ele já começa a ver um pouquinho de formato, de fisionomia. Então, nesse momento, é contraste, né? Preto, branco, uma cor sólida, vermelho. E vai desenvolvendo ali até os 7 anos, que é o nosso período que a gente chama de período de ouro, né? É importantíssimo. A gente tem que desenvolver a visão da criança até os 7 anos de idade. Pô, bacana. Eu sou pai de 3, né? Para quem não sabe, né? Então tenho lá em casa a Clarice, Cecília e o Rimac Neto. Uma coisa muito interessante sobre isso, nós pais, né? A gente percebe esta questão da importância da visão no desenvolvimento. É só você reparar que uma criança, depois de 6 meses de idade, que é quando ele está com uma visão bem próxima do que é aquilo que ela terá, né, como adulto, como o desenvolvimento após 6 meses, sim, ele se alavanca. Você está com 4 mesinhos, né? Daqui a 2 meses você me conta. Sim. E o desenvolvimento da visão, ele vai junto com o desenvolvimento da criança mesmo. Uma visão que não está desenvolvendo, a criança nitidamente vai ficando para trás no resto do desenvolvimento dela, né? Então, daí a nossa importância, né? Não, tem uma outra questão muito interessante que você falou aí, né? Que o desenvolvimento da visão, ele acontece até os 7 anos de idade. Então, fica aí mais uma questão importante, né? Porque após os 7 anos, não é isso? Isso. O que foi, o que não foi, não foi mais. Isso a gente chama de neuroplasticidade, né? Então, a nossa visão vai desenvolvendo até os 7 anos, que vai acontecendo a mielinização do nervo óptico, né? A formação da imagem lá no cérebro. Então, a gente tem esse período. Inclusive, em algumas situações, por exemplo, que a gente vai falar sobre isso aí, né? Dos testes que a gente faz nas crianças de acordo com a idade. Se um olho está enxergando melhor que o outro, né? Então, a criança com 1 ano, 2, 3, 4 anos, ela não vai te falar que tem um olho bom e o outro está embaçado, né? E às vezes a gente acha que está tudo bem, os pais acham que está tudo bem, mas na verdade o cérebro está desenvolvendo um olho e o outro está ficando para trás. Se a gente perder esse período dos 7 anos, infelizmente a gente vai ficar com um olho mais fraco para sempre, que é o que a gente chama de ambliopia, né? Que é o olho preguiçoso. Então, depois dos 7, a gente perde essa vantagem de desenvolvimento, né? Certo. Não. Vamos falar sobre talvez o que é o teste mais famoso da oftalmologia. Conta pra gente o que é o tal do teste do olhinho. O teste do olhinho é o
teste do reflexo vermelho, né, que hoje em dia é feito na própria maternidade, até nas 72 horas de nascimento do bebê. E é um teste indolor, bem tranquilo, o próprio pediatra faz, onde se emite uma luz para ver o reflexo vermelho que deve vir da retina do bebê, né? E nisso a gente já é uma triagem assim, excepcional. Então, se a luz vem mais forte de um olho e do outro, está opaco, tem luz que reflete, não tem luz, e dali ele já faz uma triagem assim, para encaminhar para a gente, né? E, aliás, os pediatras são nossos fiel escudeiros, né? Nesse momento da maternidade, né? Então fica aí, né? O nosso agradecimento a todos os pediatras aí. Então, o teste do olhinho tem que fazer. Tem que fazer. Ele observando alguma alteração no teste do olhinho, encaminha para o oftalmologista. Estando tudo bem, sem alteração, e aí a gente já segue para entre 6 meses, 1 ano, que aí a gente pode fazer um exame mais completo, que seria o ideal, que a gente chama até de teste do olhinho ampliado, ou o próprio primeiro exame mesmo, né, de rotina. Que aí, nesse momento, a gente vê outras situações, que aí vai sim pingar um colírio, né? Não dói, é um pouquinho desconfortável para os papais e para as mamães, mas tem que ser feito com um colírio para a gente poder avaliar melhor, né? Nesse momento, inclusive, a gente consegue ver talvez um glaucoma congênito, uma catarata congênita. A gente já começa nesse período de 6 meses para frente, às vezes até ter ideia se a criança está desenvolvendo grau de óculos, né? Então, é importantíssimo ali. Depois de 6 meses, 1 ano, e dali para frente a gente tenta seguir uma vez por ano de rotina, pelo menos até os 7 anos aí. Bom, então seguindo essa sua linha de raciocínio aí, vamos explicar então para todo mundo que está nos escutando. Quando então um pai ou uma mãe tem que levar o seu filho ao oftalmologista? Vamos colocar os pingos nos is. Sim. Quando que tenho que levar meu filho ao oftalmologista? É a pergunta que todo mundo faz, né? Primeiro exame, teste do olhinho na maternidade. Estando tudo bem, entre ali 45 dias para frente, 6 meses, exame mais completo. Estando tudo bem, o ideal de ano em ano, de rotina. E aí, se não conseguir, pelo menos antes dos 3 anos, antes dos 5 anos e principalmente antes dos 7 anos, que é a nossa última oportunidade aí de conseguir desenvolver os 2 olhos. Então, todo papai e toda mamãe que tem a oportunidade, né, de após o teste do olhinho, acompanhar anualmente o desenvolvimento dessa criança, seria o ideal. Deve fazer. Com certeza. Ótimo. E importante essa questão dos 7 anos, para ninguém comer mosca, né? E hoje a criançada entra na escola muito nova, né? Sim. Então entrou na escolinha, tem que fazer o exame também. Com certeza. A gente vê um pouco que, às vezes, a criança chegava um pouquinho mais tarde, né? Porque é quando na escolinha que começa a alfabetização, que às vezes a professora nota que está com uma dificuldade, que às vezes dentro de casa demais é a visão muito perto, às vezes, né? A televisão está logo ali, brinca com o pai, com a mãe aqui, na escola via que precisava da visão de longe. Mas agora não, né? Agora, cada vez mais, a gente tem acesso, né? Tem mais acesso. Então, quanto antes, melhor. Maravilha. E, vamos lá. Então, quando que os pais, né? Quais os sinais e sintomas que um pai, uma mãe, eles têm que estar ali atentos, né? Para detectar precocemente ali algum déficit visual e não perder este tempo importante, que é a primeira infância, né? Para corrigir esse problema e não ter nenhum déficit na vida adulta. Quais sinais e sintomas, então? Eu acho que a gente pode pensar, assim, começando bebezinho. Então, tá vendo um estrabismo no começo do desenvolvimento. Até os 6 meses ainda está tendo a maturação, né, cerebral, então pode acontecer o olho desviar um pouquinho. Depois disso já não é o normal, a gente não espera mais o estrabismo. Tirou uma foto com flash
um reflexo alterado. Às vezes sai um olhinho com reflexo vermelho, o outro mais branquinho. A gente escuta muito isso, né? Muitos pais já detectaram algum problema na fotografia. Prestar atenção, gente, nessa questão aí. Então, nem sempre, né? Graças a Deus, vai ser uma doença, né? Mas se tirar e ficar na dúvida, tem que procurar, com certeza, né? A gente teve até o caso do Thiago Leifert, né? Que foi o retinoblastoma, né? Sim. Então, o retinoblastoma tem altas taxas, por exemplo, de cura se descoberto no começo, né? Então, é importantíssimo. Ali já um pouquinho mais velho, voltando aqui, lacrimejamento, muito lacrimejamento, apertando demais os olhos, né? Esbarrando, né? Voltando um pouquinho nos marcos do desenvolvimento da criança, a criança está com dificuldade de pegar objetos, né? de engatinhar, levantar e andar, né? Porque se ela não está enxergando alguma coisa na frente, falta estímulo para ela de ir até ali, né? Então, eu penso que esses seriam os principais, assim, sinais que eu acho que todo pai e mãe, eles observam isso. Poxa, legal, né? E, doutor Shiba, você convidou alguém para estar aqui conosco hoje, não é verdade? Convidei. É até legal para a gente falar sobre essa situação, né? De que tá tudo bem com a criança e numa consulta assim que não era o planejado, a gente descobriu que tinha um olhinho que estava mais fraco, né? E aí eu trouxe Chama seu convidado aí, ó. Vai lá. O Rafael, pai da Rafinha. Rafael é um querido. E, gente, tudo bem? como é que tá? Bom demais? Tá bom? Obrigado pela sua presença aí, ó. Eu que agradeço o convite. Que isso. Nós estamos gravando ainda? Se vocês cortaram, tá gravando? Tá gravando, né? Não sei se pode falar, não. Qualquer coisa a produção corta aqui, ó. Mas coincidentemente, eu peguei essa blusa no armário hoje, coloquei para vir gravar o podcast e foi o Rafa que me deu de presente. Por isso que eu vi que você estava mais bonito. Tá vendo? Foi ele que me deu. Assim, não, hoje é a gravação do podcast, não pode ser qualquer uma. Eu fui lá no armário, eu falei assim, opa, hoje é o dia dessa. E eu fiquei sabendo da sua presença aqui conosco agora. Fico feliz demais. O Rafa ele trabalha aí com... a Lorde Alfaiataria, isso. Inclusive o Shiba também tá... Eu tô vestido de loja, alfaiataria. Poxa tá vida, cara. Maravilha, cara. Então, os nossos agradecimentos pela sua presença e por estarmos todos tão bem vestidos assim. Exatamente. Hoje, né? Obrigado. Vão achar até que é merchan, cara. Que foi combinado, né? Vão achar que não foi, viu? Não foi combinado, cara. Maravilha. Mas conta aí. Então... Rafa, você podia contar pra gente como é que foi, como é que aconteceu? Maravilha. Se eu não me engano, a Rafinha veio... Era por causa de um olho vermelho. Foi. A minha esposa, né, a Ana Beatriz, a Aninha, ela me falou que ela tava com a Rafaela, acordou com o olho colando, uma secreção, e a gente achou que era conjuntivite. E até então a gente não ia nem trazer. A ideia é ali lavar com soro pra ir vendo e tal. Durante o dia acabou que a gente marcou a consulta pra ver a secreção como conjuntivite. E aí a gente chegou aqui. Esse dia eu nem estava presente nessa primeira consulta, inclusive. Foi só a minha esposa. E aí o feedback que ela me deu, que ela falou comigo, falou, amor, descobriu um outro lado, não era conjuntivite, era um pouquinho mais sério, mas que foi muito bom porque pela atenção que eles tiveram lá. Porque a ideia era só, eu não lembro o nome da menina que chegou para pingar o colírio, e minha esposa falou assim, não, mas é só para olhar conjuntivite, não é para fazer nenhum tipo de outra avaliação, nem nada assim. Ela falou assim, não, o doutor pediu, já que tá aqui, pra gente avaliar, olhar, ver se tem mais alguma coisa e tudo, enfim. Falei, então tá bom, vamos olhar, né, vamos fazer. E aí, no final, acabou que não era conjuntivite e descobriu que era... Ela estava com uma alteração na córnea, né, no nosso vidro do olho aqui, que estava gerando um grau nela no olho esquerdo, não é isso? Isso. E ela nunca tinha
questionado nada a respeito de não estar enxergando direito, a questão também de coçar o olho, nem nada nesse sentido. Quantos anos tinha, Rafinha? 3. 3 aninhos. 3 aninhos. E aí acho que a gente volta naquilo que eu falei, né? Que tipo assim, a criança não vai te falar. Se tiver um olho bom e um olho ruim, ela tá brincando, tá correndo, o outro tá enxergando tudo. Ela Fez o teste do olhinho, né? Que é o que a gente normalmente traz para fazer. Fez o teste do olhinho, tudo certinho, tudo perfeito, normal. Então quando a gente trouxe e acabou descobrindo, isso foi uma surpresa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Porque boa que a gente vai tratar, começou a tratar, né? Já estamos tratando. Na verdade, já tratou, né? Porque a gente tem aquela janela até os 7 anos e ela com o olhinho mais fraco, com o óculos direitinho. É um pouco difícil quando a criança enxerga muito bem de um olho e do outro não. Ela não entende muito bem que tem que usar o óculos, né? E um grau alto, né? Alto faz falta. Dela. E é por isso que um olho vai ficando para trás, porque o cérebro pensa, né? Falando assim, o cérebro pensa, se um olho tá bom, esse está embaçado, vou desenvolver esse aqui, vou largar esse para trás. E aí que a gente fala do olho preguiçoso, né? Que é o que a gente tem que corrigir até o 7. Então, Rafinha agora já está no máximo. Esse aí é o famoso olho preguiçoso. Né? Era para ser, né? Não é mais. O da Rafinha não é preguiçoso mais. Não é mais. Eventualmente, existe a necessidade de fazer o tratamento com tampão. Tampar o olho bom. Sim, sim. A Rafinha precisou? Não precisou. Só com o grau certo, né? De estimular a visão, o cérebro já conseguiu. Mas em alguns momentos a gente precisa mesmo. Uma coisa assim que é legal de falar também, que foi... Pra gente é um baque. Então, pra criança a gente fica ali naquele medo, naquele negócio... E o tratamento em si foi para ela não tem dificuldade em vir aqui porque foi de forma muito, até nas consultas, como se fosse uma brincadeira para ela, algo leve, trouxe essa questão dessa leveza para ela e que traz essa leveza para os pais também, né? Então, se tem uma coisa que a gente tem e pode indicar de fato é procurar bons profissionais e que vão trazer esse conforto tanto para os pais quanto para a criança. E a gente foi assim... extremamente bem atendido e o resultado e a resposta que a gente teve, porque pesquisando, logo a gente sai do médico, mas vai pesquisar também, né? Aí vai ver essa questão do tampão, eu falei, nossa, já vai ter que colocar o tampão nela e tudo, enfim. E aí a resposta do tratamento foi muito boa, a questão do grau e tudo. E o tratamento em si aqui, como pessoa, assim, não tem o que falar, né? Foi muito bom e tem que ser elogiado também esse lado aí que... faz diferença. E nesses casos é legal porque, por ser uma situação mais lúdica, a criança não vai falar esse ou esse, né, lá na troca. Não sabe, às vezes, a letra, o número. Mas a gente coloca o bichinho, vai diminuindo o bichinho e o pai com a mãe, eles veem que na primeira consulta, tampa o olho, enxerga bem. Tampa o de cá, opa, ela só vê aquele desenho grandão. Usou o óculos, está acompanhando... Tampa enxergou o pequenininho, tampou o que era para ficar preguiçoso, também está enxergando. Então, você vê o resultado acontecendo, né? E aí é gratificante tampava demais. O olho, ela tirava assim, quando tampava o olho bom, né? Aí ela já tirava a cabeça de lado. Já assim, se sentia incomodada. Já se sentia incomodada. Legal. O caso da Rafinha, ele ilustra muito bem tudo que a gente conversou aqui até o momento, né? Interessante isso. Primeiro, a importância de trazer no exame oftalmológico, né? Porque se não traz, não se descobre, perde-se a janela 0 a 7 anos de tratamento, né? Outra questão muito interessante, né, para a gente falar aí no caso da Rafinha, é a importância de incluir o oftalmopediatra no processo. Então, a criança se sente muito confortável... Exatamente. Com aquele profissional oftalmologista que se capacitou para trabalhar com a criança. Claro que o oftalmo geral é capaz de diagnosticar, né, de ligar o sinal de alerta, mas na hora de acompanhar a criançada, vamos passar o caso para quem, né? Para o oftalmopediatra, que tem toda a habilidade de lidar com isso. Faz toda a diferença, porque é uma adaptação à questão do óculos. E se for algo assim, o tratamento é diferente. Você vai tratar um adulto e uma criança, Sim. ele tem que ser diferente. Então você vai procurar realmente quem vai trazer essa leveza no tratamento para ela ali.
E quando ela vem aqui, ela não sente esse peso. Ela já vem tranquila, nunca reclamou. Já é de casa. Já é de casa, já vem já. E outra, quando ela não queria usar o óculos, falava: filha, lembra lá o tio, ele falou que tem que usar e tal, não sei o que. Então, ela assim, já pegou uma figura ali que ela se adaptou muito mais fácil, porque querendo ou não, a gente sabe, até pra gente que é adulta, o óculos é acaba sendo um incômodo em determinados momentos. Para ela se adaptar com 3 anos, então é toda essa forma de falar, a instrução também que ele traz pra gente de como lidar com ela e tudo, essas dicas assim que vai dando na consulta pro pai também, facilita e ajuda muito. Maravilha. E tá tudo bem, graças a Deus. Ufa, graças a Deus. Tá Passou o tudo certo, sufoco, passou, né? passou. Cara, lidar com a criança, depois que eu fui pai, você vai perceber isso agora, se torna mais difícil, né? Porque a gente se coloca no lugar do pai e da mãe, né? De vez em quando chegam alguns traumas oculares aqui, alguma criança que precisa de uma cirurgia, ou uma catarata pediátrica, não é isso? Cara, meu coração parte no meio. É diferente. Para mim a gente se coloca no lugar do pai e da mãe. Essa parte aí é complicada. Então, parabéns, doutor Edson Shiba, por esse trabalho lindo que você está fazendo na frente do departamento de pediatria. Obrigado. Do núcleo oftalmológico, muito né? bom mesmo. Maravilha. Obrigado, Rafa, pela possibilidade de vir aqui conversar com a gente. O que é bom tem que ser falado, e realmente a gente foi muito, muito feliz de escolher aqui, de ser atendido aí pelo Shiba também. Foi assim, tá sendo sensacional. E a gente continua nesse acompanhamento, né? Sim. Agora com essa questão a gente viu a importância disso aí que você falou, que é realmente igual próximos filhos, com certeza a gente vai trazer com mais frequência e cuidado com relação, porque a gente descobriu por acaso. Então é realmente importante ter esse acompanhamento mais de pertinho aí. É algo bem sério. Maravilha. Ô Rafa, obrigado pela sua Eu presença aqui com a gente, Obrigado. tá? Foi Obrigado muito mais uma bom vez. escutar esse relato aí. Pode ter certeza que muitos pais e muitas mães aí vão pegar essa dica aí e acompanhar a risca aí. É muito importante. Obrigadão. Alô. Valeu, Rafa. Bom, então, Dr. Shiba, conversa com a gente aqui e para a gente finalizar essa parte da oftalmopediatria, conta para a gente então sobre um problema, né, uma dúvida que eu acho que a população mundial tem, que é a respeito de crianças e telas. Crianças e o uso de celular, crianças na frente da televisão. O que é verdade, o que é mito, né? O que pode, o que não pode, né? Porque nós pais, a gente tem essa dúvida. O uso de telas, a gente já sabe hoje que é extremamente prejudicial para a criança na formação dela, né? A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles fizeram uma diretriz de tempo de tela para a criança. Então, até de 0 a 2 anos, 0 horas. Né? De 3 anos a 5, 6, 1 hora. Né? Por dia. Por dia de telas. Né? É claro que vou fazer uma videochamada aqui para o meu vovô, vovó que mora longe. Não tem problema, obviamente. Mas é a tela ali em si. Né? De 7 até 9, 10 anos aí, até 11, aí a gente já passa para 1 hora, 2 horas por dia, né? Adiante, a partir daí. Então, e aí a gente sempre respeita um tempo que a gente fala de 20, 20, 20, que seria 20 minutos ali na tela, 20 minutos descansando, olhando a 20 pés, que é 6 metros para frente, né? E o uso de telas, ele traz muita dopamina no cérebro, né? No adulto, imagina no cérebro informação da criança, né? Então, atrapalha demais. Sem contar que a gente tira a chance da criança de desenvolver outras coisas, né? De brincar com outras coisas, de olhar para frente, de desenvolver correndo, né? E a gente tem uma epidemia hoje no mundo de miopia,
né? E a miopia está relacionada ao tamanho do olho. E quanto mais para perto você olha, quanto mais tempo olhando para perto, mais a chance do seu olho crescer. Se o seu olho está crescendo ali no momento que está tendo o maior estímulo de crescer, de crescer na infância, mais chance ainda de você ter uma miopia depois, né? Então, telas, quanto mais você puder evitar, é melhor. Então, vamos fazer aqui um resumo disso para ficar muito claro, né, para o pai, para a mãe. Então, vamos lá. De acordo, então, com a Sociedade Brasileira de Pediatria e Oftalmopediatria, né, de 0 a 2 anos... De 0 a 2 anos, 0 horas. Ok. Nada. De 3 a 5, 6, 1 horinha. De 6 a 10, 6 a 9, aí você já pode de 1 a 2 horas. E depois dali para frente, 2 a 3 horas. Inclusive no adulto, né? Nenhum adulto também não é legal ficar olhando o tempo todo para perto, né? Certo. Cansa. Claro. E então está comprovado, né, nós podemos falar com certeza, então, que o aumento no número de telas está relacionado com essa pandemia de miopia que existe. Com certeza. Os estudos eles até direcionam a esse fato. Nos estudos, as crianças, por exemplo, que são criadas num ambiente aberto, né, do interior, que está acostumada a correr, tudo, elas têm em média aí de 1 a 3% de miopia na infância. Já as crianças no meio mais urbano já chega a 20%, por exemplo. Então, que tem mais acesso a eletrônicos e fica mais em casa, mais em apartamento, né? Então, o uso de telas está ligado totalmente aí no aumento da miopia. Discute-se aí que por volta aí de 2035, metade da população mundial vai ser míope, né? Exatamente. Eles esperam que em 2050, mais de 45% vai ser míope. Uau, né? São números assustadores, né? Então, pegando esse gancho e falando então sobre a miopia, né? Vamos falar sobre a miopia na infância, porque existe uma preocupação com a miopia na infância, né? Mais do que no adulto. Exatamente pelo fato de que a criança está em desenvolvimento, então há uma expectativa de que o olho aumente de tamanho e, consequentemente, a miopia também aumente. Hoje, no seu consultório, existe algo que pode ser feito relacionado ao controle da miopia? Com certeza. Antigamente a gente não tinha o que fazer, tinha que ficar torcendo. A gente brinca disso, né? Nossa, é míope, o pai e a mãe são míopes, essa criança tem mais chance de ser míope. E aí? A principal é o controle ambiental. Então, pouca exposição de visão para perto, a gente já falou das telas, né? E muita exposição, o máximo que puder, ao sol. O sol ajuda a controlar o aumento da miopia, o aumento do tamanho do olho, né? Em alguns momentos, a gente já pode usar também um colírio específico para controlar o crescimento da miopia através do crescimento do olho. E a gente já tem lentes no óculos, lentes de contato com a tecnologia também para controlar o aumento da miopia também. Incrível isso aí, né? Legal. Saber que já chegou até nas lentes aí dos óculos, né, para esse controle da miopia. Né? E você percebe que o tratamento é eficaz? Com certeza. Ele funciona bem e a gente pode ir dosando, né? Então, a gente já não começa com a maior dosagem do colírio. Então, vai acompanhando. A gente tem como medir o tamanho do olho da criança, né? Então, de acordo com a resposta dela, a gente pode ir aumentando ou diminuindo a dose e consequentemente, tirando o colírio em algum momento. Legal, maravilha, é bom saber, né? Tenho certeza aí que os pais e as mães ficaram muito mais atentos nessa questão aí da exposição de telas, né? E fica mais uma dica valiosa, né? Que é a importância de controlar a miopia,
Sim, né? com Para a gente certeza. não chegar naqueles graus, né, absurdos aí que a gente às vezes encontra aqui. Uhum. Bom, mas não é só oftalmopediatra, gente. É também estrabólogo, não é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Uau, mas conta então pra gente, né, o que é o estrabismo? O estrabismo é o desalinhamento dos olhos, né? Tanto, às vezes, o olho desalinha para dentro, ou para fora, ou um para cima e outro para baixo, né? E isso causa o desenvolvimento ruim da visão quando é na criança. E se o adulto, por exemplo, em algum momento da vida desenvolveu o estrabismo, ele pode ter a confusão de imagem, que é um olho focando em um ponto e o outro focando em outro. E isso dá a diplopia, que é a visão dupla, né? Que só quem sabe, só quem já teve sabe o quanto é incômodo, né? Então, o estrabólogo tenta alinhar os olhos de novo, né? Sim. Bom, legal. Você falou aí que o estrabismo ele existe em diferentes faixas etárias, correto? E conta então pra gente, né, sobre o estrabismo na infância e a importância, né, do tratamento e do controle do estrabismo na infância. Igual a gente conversou antes, até uns 6 meses de idade é aceitável um estrabismo aparecer ali, o olho desviar. Depois disso, a gente já tenta começar a acompanhar mais de perto, porque até os 2 anos de idade que é o desenvolvimento do que a gente fala de visão 3D. Então, se os olhos não estão alinhados, né, a criança está perdendo a oportunidade de desenvolver a visão 3D dela, né? Então, dependendo de cada caso, às vezes a cirurgia do estrabismo é indicada antes dos 2 anos. Certo. Então, tratamento do estrabismo. O tratamento do estrabismo é cirúrgico, não é cirúrgico? Depende de cada caso. Algumas vezes é cirúrgico, algumas vezes a gente tem acesso ao Botox, né? Que inclusive quem descobriu a função do Botox na medicina foi um oftalmologista, um estrabólogo, que foi a primeira vez que ele usou a toxina botulínica para consertar um estrabismo. Então, em alguns momentos, a gente pode utilizar disso. Algumas vezes, o tratamento do estrabismo é o óculos, né? Com o uso dos óculos, os olhos alinham, né? E a gente tem como aliado o tampão, né? E é legal a gente lembrar que o tampão ele não trata o estrabismo. O tampão ele é para garantir o desenvolvimento dos 2 olhos, né? Que às vezes a gente chega, o pai ou a mãe, e fala, usou tampão por anos e mesmo assim o olho desvia, né? Mas eu sempre falo para eles, mas seu filho chegou agora, mas ele enxerga dos 2 olhos. O tampão não era para tratar até aqui, né? Quem acompanhou não era para tratar o estrabismo. Era para garantir que ele ia aprender a enxergar com os 2 olhos. Porque se tem um olho alinhado e o outro está desviado, durante a formação, o cérebro escolhe esse olho que está para frente e larga o outro para trás. E aí a gente volta de novo naquele assunto do olho preguiçoso. Então, o tampão é para garantir que o olho aprenda a enxergar com os 2 olhos, né? Ok. Então, muitas vezes, a gente pensa que o tratamento do estrabismo é o famoso olho torto, né? Famoso olho torto. O tratamento do estrabismo, a gente pensa que é cirúrgico, mas isso é uma meia-verdade, né? Nós temos outros tratamentos aí. Nem sempre a cirurgia é o que vai resolver para o paciente. Ok. Eu tenho acompanhado aqui em Governador Valadares diversas cirurgias suas, né? Queria te dar os parabéns, porque Obrigado. os resultados são realmente incríveis, né? E sabe uma coisa que eu tenho percebido, aqui no ambulatório, né, no núcleo oftalmológico, eu tenho percebido que cada vez pessoas adultas ou idosas têm procurado o tratamento, né? Exatamente. Porque o estrabismo ele causa um certo desconforto aí social, não é? Sim, sim.
Então, fala sobre esse desconforto e sobre esse tratamento também na vida adulta. Fala sobre isso. Isso, na verdade, é um mito, né? Que existia, que o estrabismo não tem jeito depois de adulto. Que se não fosse operado na criança, não teria mais o que ser feito, né? E não tem idade para operar o estrabismo, né? Inclusive, tem vários estudos que dizem que como a cirurgia do estrabismo, o alinhamento dos olhos, muda a qualidade de vida da pessoa dali para frente. Então, a gente sente isso no consultório. Às vezes a pessoa chega olhando para baixo, né? Ela não tem um certo desconforto de te olhar nos olhos, de levantar a cabeça. Então, na correção do estrabismo, mesmo que seja de forma estética, né? Dali para frente, já é comprovado que melhora a qualidade de vida no paciente, no ambiente. Então, ele fica mais ativo, aumenta promoção e emprego, por exemplo, porque a pessoa, né, se ergue mesmo, né? Mexe muito além da qualidade de visão, né? Legal. É muito bonito, porque fazer saúde é isso, né? Sim. Quando a gente está falando em saúde, a gente não pensa só em tratar uma doença propriamente dita, né? O bem-estar social desse paciente, né? Como ele se enxerga, a autoestima dele, tudo é muito importante. E quando a gente está falando de estrabismo, a gente fala muito disso, né? Da autoestima também. Eu sempre converso muito com os pacientes que a gente tem que alinhar as expectativas, né? E os olhos. E os olhos. Alinhar os olhos e a expectativa. Porque quando a gente mexe com a autoestima, né, da pessoa, é uma coisa muito particular. Mas eu sempre, no pós-operatório, uma coisa que eu sempre falo é na hora que a pessoa vem no primeiro pós-operatório, no segundo, eu sempre falo, olha para frente agora. Agora é olhar para frente, porque chega de cabeça baixa, né? Legal. Muito bacana. Então, eu gostaria de terminar aqui o nosso podcast. Queria te agradecer, né, por tantas informações preciosas, né? E tenho certeza que fica aqui muito aprendizado para mim, para todos que escutaram. Queria parabenizar você pelo trabalho que faz à frente, né, do Departamento de Oftalmopediatria e Estrabismo, né, das nossas clínicas em Valadares, Teófilo Otoni e Caratinga, né? E que você continue sendo assim esse profissional, esse médico, né, que recebe tantos elogios, né, dos seus pacientes, né? E que você continue olhando para o paciente do jeito que você olha, que é cheio de amor, de carinho. Parabéns por tudo isso aí, né? E que venham aí muitos e muitos anos ao nosso lado aqui em todas essas clínicas. Eu agradeço, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Já te falei isso várias vezes pessoalmente, então assim, me buscou lá em São Paulo, me deu a oportunidade aqui e eu sigo tentando fazer o melhor aí para os pacientes e para o nosso grupo, né? Eu agradeço aí a oportunidade. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu.